Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Vou guardar mais um minuto para começarmos a aula. Bom dia, Isabel. Bem, depois desse recesso, que garanto tenha feito vocês descansarem bastante, nós retomamos agora ao estudo do conteúdo curricular de língua portuguesa para o segundo ano. Bem, eu vou compartilhar com vocês, então, a tela. Porque, como eu já havia dito, nós estamos no capítulo 11 do livro didático, para quem o possui, e estamos estudando morfossintaxe. Nós vimos, só para recapitular, na semana passada, que existem formas diferentes de analisar uma palavra. Uma das formas é a morfologia, na qual estudamos a classificação dessa palavra, e a outra é a sintaxe, na qual estudamos a função que essa palavra exerce dentro de uma oração ou de mais de uma oração. Eu mostrei também, na aula passada, que em termos de classes de palavras, ou seja, de morfologia, nós temos várias classes, mas que são divididas em dois blocos. Um bloco é o das classes de palavras variáveis. Alguém sabe dizer o que são classes de palavras variáveis? Classes de palavras que variam em gênero. Acho que Isso, só. isso, Ike. Variam em gênero, variam em número. Por exemplo, gênero pode ser masculino ou feminino. Podemos dizer, por exemplo, o aluno, a aluna. Em número, singular ou plural. O aluno, os alunos. Daí por diante. E as invariáveis são aquelas que não mudam mesmo. São sempre grafadas, escritas da mesma forma. São essas classes, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, etc. Então, sempre o para vai ser para, o em vai ser em, não há mudança de registro. Bem, dito isso, vamos então retomar a nossa revisão de análise morfológica. Temos aqui uma frase, né? Nó, cheguei atrasado para a aula. Então, como nós fazemos a análise morfológica quando temos uma sequência de palavras? Simplesmente classificando cada uma das palavras que compõem essa frase ou essa oração, sem, digamos, sem prestar atenção na função que ele exerce, é somente na palavra em si. Então, vejamos como podemos classificar essas palavras. A primeira palavra, nó. Qual é a classificação dessa palavra? Vejam que é uma exclamação, nó. Ou então podia ser ufa, uiuiui. Qual é a classificação que damos a esse tipo de palavras que expressam emoções, que expressam surpresas, que expressam desânimo ou alegria? Alguém se recorda? Não? São as interjeições.
né? Então, é uma interjeição. Interjeição é uma classe de palavra que expressa emoção. Nossa! Uai! Uau! Então, são interjeições. Nó é uma interjeição. Cheguei. Como eu classifico cheguei? Ver. Verbo. Ele está em qual modo? Não lembro o que é modo, não, professor. Modo ele pode ser indicativo, ele pode ser subjuntivo, pode ser gerúndio, particípio. Ele está no indicativo, ele está no pretérito perfeito Perfeito. pretérito perfeito do indicativo. Então, verbo no pretérito perfeito do indicativo. Atrasado. Que classe gramatical é essa? Atrasado. Adjetivo? Adjetivo, exatamente. Quando você tem dúvida se aquela palavra é adjetivo ou substantivo, porque pode gerar dúvida. Pense o seguinte, eu posso chamar alguém de atrasado? Posso. Então, atrasado é um adjetivo. Atrasado pode ser um substantivo? Se tiver um artigo na frente, sim. Não é o caso aqui. Então, atrasado é um adjetivo. Para. Preposição? Preposição e o a. Artigo. Artigo e aula. Substantivo? Substantivo. Pessoal, a base da disciplina de português é exatamente isso, no segundo ano. É focalizar nas classificações das palavras. Então, o que eu estou perguntando aqui é o que nós vamos estudar ao longo do ano. Então, quem já sabe, fica muito confortável e vai apenas se aprofundar naquilo que já sabe, né? Mas essa é o a é o artigo. Ó, por que o a aqui é artigo? O a pode ser preposição, mas pode também ser artigo. Neste caso aqui, ele é artigo porque está acompanhando o substantivo aula, ok? Então, o a aqui é um artigo porque vem antes de um substantivo feminino. Tá? O artigo sempre acompanha o substantivo. Artigo masculino, substantivo masculino, artigo feminino, substantivo feminino. Ok. Então agora, vamos fazer alguns exercícios. Vejamos. Indique a opção em que a classe gramatical da palavra destacada não está corretamente identificada. Então, nós temos aqui palavras que estão em negrito e a sua classificação, né? E precisamos ver onde essa palavra não está identificada corretamente. Eu acho que eu já dei essa questão na semana passada. Mas a gente pode rever para o caso de quem não viu ainda ou faltou na aula anterior. Então, vamos aí, 2 minutinhos para identificarmos qual das opções tem a classificação errada.
Podemos corrigir? Sim. Então, vejamos. Eu nunca disse isso. A palavra grifada é nunca, né? E consta que é um advérbio. Primeiro, nunca é um advérbio? Acho que sim. Sim. Para eu saber se é um advérbio, eu tenho que observar se a palavra é invariável, porque o advérbio é invariável, não é? Então, se ele pertence à classe dos invariáveis, não pode haver mudança. Nunca. Vai para o feminino? Vai para o plural? Não. Vai para o aumentativo? Não. Então, sim, é um advérbio de tempo. Sempre, nunca. Nós temos aqui advérbios que indicam tempo. Alguém sabe o que ficou decidido na reunião? Alguém é um pronome? Primeiro, o que é um pronome? É a palavra que substitui um nome. Então, geralmente indica uma pessoa. Alguém é uma pessoa? É. Então, alguém é um pronome indefinido. É uma pessoa, mas cuja identidade eu não sei. Por isso eu estou perguntando. Alguém sabe? Então, alguém é um pronome indefinido. Agora, ele já é um pronome definido, porque fica claro que é uma pessoa específica. Então, temos aqui um pronome indefinido, ok. Ele tem um falar esquisito. É verbo? Não. Não. É um substantivo. Bom, Que o mas verbo é tem. por que é um substantivo, que se falar eu falo, tu falas, ele fala? O que faz esse falar aqui não ser substantivo? Ou não ser O verbo? verbo o verbo da frase é tem, não é falar. Isso, o verbo da frase é tem. E o que caracteriza o falar como sendo um substantivo? O fato de ter um artigo indefinido na frente. Muito bem, exatamente. Sempre o artigo vai transformar o verbo em substantivo, né? É preciso que isso fique muito claro, porque aparecem muitas questões, né? O artigo tem essa capacidade, porque ele acompanha, ele atrai ele atrai o verbo, ele atrai a palavra que está junto dele para o substantivo. Vejam que é português, mas lembra muito química. Às vezes, eu não sei, eu faltei muitas aulas de química, mas você tem sei lá, uma substância que atrai a outra, enfim, eu já estudei isso muito em física e química, né? Essa coisa de atração. Então, no caso aqui, o artigo atrai a palavra para o substantivo. Então, essa é a opção incorreta a ser marcada. Mas vejamos a última. A encomenda ainda não chegou? Então a mesma regra vale para a anterior. Se tem um artigo na frente, é porque a palavra é um substantivo, ok? Então, encomenda é um substantivo, sim. Então, somente a letra C está equivocada. Vejamos agora a outra opção, né? Assinale a opção em que a palavra destacada O não está corretamente classificada entre parênteses, ok? Então, 2 minutinhos para fazermos. Alguém pediu que eu respondesse de novo a questão número 1. Então, vejamos.
em qual dessas opções a palavra não está classificada de forma adequada? Nunca é um advérbio, porque é uma palavra invariável, nunca, e aqui indica uma circunstância de tempo. Alguém é um pronome indefinido, porque o pronome substitui o nome. Então, se eu digo, João foi à escola, ele chegou cedo. Ele é um pronome porque substitui João. No caso aqui, alguém é um pronome porque substitui uma pessoa cuja identidade eu desconheço, por isso é um pronome indefinido. Ele tem um falar esquisito. Em princípio, falar é um verbo no infinitivo, porém, neste caso aqui, falar está precedido de um artigo, né? Então, o artigo faz com que esse verbo se transforme em um substantivo. E encomenda é um substantivo, afinal de contas, está ligado a um artigo feminino, o artigo a encomenda. Então, a resposta a ser marcada é a letra C. Então, voltamos a outra questão para quem está fazendo. Bem, vamos então à correção. Vejamos item por item para vermos se a classificação está correta. Este casaco não é o que eu comprei. O aqui está sendo classificado como pronome demonstrativo. O próprio nome diz, pronome demonstrativo, demonstra isso, isto, esse, aquele. A palavra o aqui pode ser um pronome demonstrativo? Pode. Pode. Esse casaco não é aquele que eu comprei. Então, basta substituir por aquele ou esse que eu consigo identificar se o o ou o a, né, vai ser um pronome demonstrativo. Neste caso, é. Ele sempre foi o meu melhor amigo, né? Ele sempre foi o meu melhor amigo. Sim. O aqui está acompanhando amigo. Então, é um artigo definido. Não o convidou para a festa. É um pronome? Não o convidou para a festa? O que é o pronome? É o que substitui o nome, né? O aqui está substituindo alguém? Por exemplo, Sim, Maria... não convidou ele à festa. Isso. Ike está triste. Não o convidou para a festa. Então, o aqui substitui Ike. Então, sim. Nós usamos o pronome justamente para evitar repetir o tempo todo o nome, inclusive em redações e outros textos. Ok, então está correto.
Eu não entendi o que ele disse. É um artigo definido? Para ser artigo definido, tem que estar acompanhando um substantivo. Está acompanhando o substantivo aqui? Deixa eu ver se alguém respondeu. Não, não está acompanhando o substantivo. Ah, será então o quê? Que classe de palavra é essa, então, se ele não é um artigo definido? Ué, o O é um artigo, mas aqui não é artigo. O que ele é, então? Vejamos, eu não entendi isso que ele disse. Eu posso substituir o O por isso, aquilo, eu não entendi aquilo que ele disse. Então, qual é a função do O aqui? Vejam que é caso similar ao da letra A. Ele está... Pronome. É um pronome demonstrativo. Muito bem. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer a chamada e daqui a pouco retorno. Deixa eu ver aqui. Hoje são 19. Frequência. Ana Elisa. Presente. Ana Carolina. Aí que está presente. Gabriel Fontinelli. Guilherme Henrique. Gustavo Santos. Hernando. Presente. Isabela presente. Isabelle também, né? Israel presente. João Antônio. Faltou. Laísa ou Laísa. Lucas. Nayara. Presente. Raquel. Presente. Stephanie. Vivian. Fernanda. Isabela Raíssa. Arthur Prats. João Lucas. Alice. Professor, o João Lucas está presente. Ok. E Matheus está presente. Alguém sabe me dizer se essas pessoas estão na escola ainda? Ana Carolina, Gabriel Fontinelli, Guilherme, Gustavo e João Antônio? Alguém tem... Professor, o Gustavo respondeu no chat. Ah, tá. Então eu vou lá dar presente. E E os o outros? Lucas também. Gustavo e Lucas no chat. Espera aí. E os outros? E Vocês o- têm... Vocês têm informação sobre os outros? Ok. Para esses... Pois é, mas é porque estão com muitas faltas. Por exemplo, o Guilherme Moura. O Guilherme foi meu aluno, não é o mesmo Guilherme? O João também foi meu aluno, João Antônio. Também
não está frequente. Então, quem conhece esses alunos, fale com eles para assistir às aulas, porque nós já estamos, né, nos preparando para a primeira avaliação, que é a avaliação diagnóstica, ok? Então, vamos retornar ao conteúdo. Vamos observar, então, a opção em que a palavra rápido assume a função de advérbio. Então, para eu saber se uma palavra exerce a função de advérbio, ela tem que ser invariável. Por isso que é importante saber se a classe de palavra é variável ou invariável. Se o advérbio é invariável, eu tenho que marcar aquela opção, né, que seja invariável. Então, vamos observar. 2 minutinhos. Bem, eu creio que podemos corrigir, né? Então, vamos observar em cada uma das opções se a palavra rápido é variável. Se ela for variável, não é advérbio. Aquele atleta é o mais rápido da equipe. Rápido É aqui variável. é variável, porque eu posso dizer o atleta é rápido, os atletas são rápidos. Então, é um adjetivo. Ok. Estava esperando um atendimento rápido. É variável? O atendimento é rápido, os atendimentos são rápidos. É variável. Venha rápido. Acho que essa aqui é invariável. Porque eu posso dizer venha rápido, ou seja, venha rapidamente, é um modo, né? É um modo, venha rapidamente. Eu não posso dizer venham rápidos, embora as pessoas costumem dizer dessa forma, mas está incorreto, porque aqui indica um modo, uma circunstância de modo. Então, essa é a opção na qual o rápido assume o papel de advérbio. Mas e a letra D? Os aventureiros desceram o rápido.
A que classe gramatical rápido Tem pertence? alguma coisa. Um Oi? substantivo. É um Deve ser substantivo. alguma coisa, algum lugar. Isso, por exemplo, ah, você vai subir, você vai pelo caminho lento, você vai subir. Não, eu vou pelo rápido. O rápido aqui está substituindo algum lugar, né? Desceu rápido. Pode ser um morro, pode ser um desfiladeiro, pode ser, sei lá, alguma coisa ligada a craft, aquelas descidas que as pessoas fazem, como é que chama aqueles? Rapel? Rapel, não, e uma que você desce com, tipo um barco meio, que vai muita gente ali, desce aquelas ribanceiras, as cachoeiras e vai descendo toda a vida. Caiaque, né? Isso, pode ser isso. De qualquer forma, o artigo aqui já transformou esse adjetivo em substantivo, certo? Vamos, então, a mais uma opção. Em qual das seguintes frases as palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical? Então, são duas palavras destacadas e as duas pertencem a uma mesma classe. Vejamos. Essa aqui dá para fazermos em 2 minutos. Eu acho que podemos corrigir. Em qual das frases as palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical? Vejamos, então, uma por uma. Se ele não vier, eu não poderei sair de casa. Se e de são da mesma classe gramatical? Bem, neste caso aqui, o se é uma conjunção, o de é uma preposição. Não são da mesma classe gramatical. Eu espero por você para irmos juntas. Por e para são preposições. Então, sim, temos duas palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Ninguém disse que você poderia ir embora. Ninguém é um pronome indefinido
embora é uma preposição. Comi um salgado que estava realmente salgado. Salgado, na primeira vez em que aparece, é um substantivo. Por quê? Porque vem precedido de um artigo, um salgado. No segundo caso, salgado é um adjetivo porque indica uma qualidade e não está acompanhado de artigo. Portanto, a letra B é a opção correta. Pessoal, quem está com dificuldade de entender, não se preocupe. Por quê? Porque isso é o que nós vamos aprender ao longo do ano ainda, certo? Então, não significa que nós já estejamos nos aprofundando nos conteúdos. Estamos apenas fazendo uma espécie de revisão do que foi feito, do que já foi estudado em anos anteriores, para, a partir do momento em que a maioria estiver com o livro, nós podermos nos aprofundarmos nas classes de palavras uma a uma, ok? A propósito, os alunos novatos já adquiriram um livro? Ou os livros já chegaram? Porque é importante que todos estejam com os livros em mão para que nós possamos começar. Ok? Bem, eu vou encerrar então por hoje, porque já temos menos de 1 minuto. E ótimo fim de semana a vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira. Então, um abraço a todas e a todos. Tchau.